Bom, deixa eu te apresentar para o pessoal, porque eu falei para eles que ia ser um auditor da Receita Federal, eles estavam esperando um senhor de maleta, terno e gravata. Eu falei para eles que pode ficar Nossa, que tranquilo, dó. que Não. não precisava ter medo do Eduardo como Se eu auditor. soubesse, professor, tinha até vindo de regata para facilitar a vida. Falei para eles que essa imagem aí do auditor não teria com o Eduardo, bem tranquilo, né? Quando ele esteve na nossa unidade lá aqui em Jacareí, né? Ele sentou lá no meio do auditório com a galera, ficou no meio do povão lá, né? E foi bem legal. Então, o pessoal gostou bastante daquela época, da Ai, sua que presença. bom. Aí a gente estava tentando te trazer novamente para Jacareí, mas não tinha dado certo ainda, né? A gente tentou ano passado, uma vez e tal. Aí agora com essa pandemia a gente está usufruindo aí da facilidade de encurtar as distâncias, né? Trazer pessoas Exatamente. de longe fazendo essas Fazer palestras mais acontecer. perto. Exatamente. Então, vamos aproveitar, né? Já que a situação permite. Então, fique à vontade, Eduardo. A palavra é contigo. O Eduardo vai falar hoje aí com a gente um pouquinho. Uai, tô O aqui. NAF aqui tá acontecendo. Esse ano a gente não aconteceu por causa da pandemia. O ano passado a gente chegou a ter, na época do imposto de renda, quase 200 atendimentos, quase 200 pessoas atendidas. E esse ano estava na expectativa aí de começar, na semana que a gente ia começar os atendimentos, acabou vindo a pandemia, né? Mas o ano que vem a gente vai voltar com força total, hein? Vamos sim, gente. A gente aproveita que a gente está em casa mesmo para a gente refletir sobre alguns assuntos, que é um pouco essa ideia também do trabalho que a gente faz aí com o NAF e agora com o que a gente chama de cidadania fiscal, que eu vou falar com vocês daqui a pouco. Professor, eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Legal. E eu não sei nem se vai dar certo, na verdade, assim, porque no geral, ó, eu acho que vocês estão se vendo e agora vocês devem estar vendo uma apresentação, tá vendo aí? Isso. A gente está vendo a sua tela. Tá, então vamos lá. Agora vocês estão vendo a apresentação ainda ou não? Isso, agora está em modo apresentação. Tá. Deixa eu só passar essa tela para ver se a gente continua andando. Mudou? Mudou. Então, se mudou, colega aluno que está aí, obrigado, professor, você é colega aluno que está aí, a gente começa a nossa conversa, assim, fazendo um aquecimento disso que a gente vai falar. Assim, pode pensar como aquecimento mesmo, não precisa levantar, fazer ginástica, porque não é disso que a gente está falando, não, mas é um aquecimento de pensar, para a gente pensar sobre as coisas. Eu convido para você fazer esse aquecimento, a gente começa falando sobre brinquedos. Né? Porque brinquedo é tranquilo, todo mundo conhece brinquedo. Você brincou com brinquedo ou conhece alguém que brinca. E o brinquedo ele é muito importante porque ele vem lá de uma palavra que se chama brinco no latim, que significa vínculo, né? E ele tem um significado de fazer laços. E por que essa origem etimológica é tão importante da palavra brinquedo? Porque, no geral, a gente traz, né, nós que somos adultos, a gente leva e incentiva para o mundo das crianças aquelas atividades e valores que a gente acha que valem a pena, que devem, de fato, ser reproduzidos. Por exemplo, brinquedos bombeiros, vocês vão ver lá que aparece assim, ó, não falta o que você escolher. Tem quebra-cabeça, tem carrinho, tem boneca, tem com controle remoto, sem controle remoto, tem jogos com bombeiros, tem uma infinidade de coisas de bombeiros. Por quê? Porque a atividade de bombeiros ela é bem vista pela sociedade. Já quando a gente digita brinquedos Receita Federal ou brinquedos Fisco, a coisa muda um pouco de figura. E aí a gente acaba encontrando ali várias coisas que não são legais. Eu até selecionei para vocês as duas imagens menos polêmicas que a gente tinha, porque no geral é muito pior. E a pergunta que fica, que a gente vai falar de estratégia de sustentabilidade, é assim, ó, como é que a gente torna o nosso trabalho mais relevante para a sociedade? Vocês vão ver até algum ponto aí que a gente vai chegar que o nosso trabalho da Receita Federal ele é muito relevante. Então a gente vai ter que pensar em como tornar mais relevante para ver se um dia a gente consegue virar brinquedo, que é o nosso objetivo. Então a gente começa aí assim, ó, para a gente começar bem, a gente vai fazer esse acordo que funciona, que é assim, ó, eu não trago aqui para vocês uma resposta, uma coisa certa, uma única visão. O meu objetivo aqui é trazer inquietações, ou seja, trazer algumas questões para vocês pensarem a respeito.
Então não sejam tolos de acreditar que tudo que eu vou falar está certo, é permanente, é isso mesmo, né? Porque esse é um ponto de vista, mas tampouco sejam perversos, porque isso não é fruto de um acaso ou de um achismo, isso é fruto de uma pesquisa que a gente tem feito e desenvolvido há bastante tempo. Dito isso, uma das coisas mais importantes que a gente vai ter que contextualizar é o que a Receita Federal tem a ver com isso. Né? Para tudo aquilo que a gente achar que, pô, a Receita está ali, será que a Receita deveria estar ali? Ou a gente vai se perguntar, o que a Receita Federal tem a ver com isso? E um bom jeito da gente entender o que a Receita faz é a gente se perguntar do que ela se ocupa. Se a gente tivesse aí numa palestra presencial, eu perguntaria para vocês e provavelmente a resposta seria essa daí: arrecadação. Né? Ou as pessoas não fazem ideia do que a Receita faz, ou elas têm uma ideia que está muito ligada à arrecadação. Alguns lugares tem até um negócio chamado impostômetro, que se ocupa justamente de medir qual é a arrecadação do Estado. Então, a gente está muito vinculado à arrecadação. Só que isso tem um problema grande, porque assim, ó, com a cidadania, a gente consegue arrecadar mais? Né? Quando a gente faz um ato, um evento, uma iniciativa de cidadania, a gente arrecada mais? Não. E se a gente não arrecada mais, faz sentido fazer? Se o nosso objetivo é arrecadar? Não. Então, das duas, uma. Ou a gente está errando a mão, ou o nosso objetivo não é bem arrecadar. Então, para a gente entender de novo isso, que é o princípio de tudo, né, o que a Receita faz que ela se ocupa, um bom jeito de entender isso é perguntar para a própria Receita, que é ir lá e olhar a missão. E o que a nossa missão diz? Olha aí, ó. Exerce a administração tributária aduaneira com justiça fiscal e respeito ao cidadão em benefício da sociedade. Vocês estão vendo a palavra arrecadação? Não tem, né? Eu poderia ter escrito assim, ó, exercer a arrecadação, ponto final. Ou poderia ter ido para ter uma frase maior, né? Exercer a administração da arrecadação tributária aduaneira com justiça fiscal. Mas eu não escrevi isso. O que eu escrevi? Administração tributária aduaneira. Então, a gente vai pensar nisso da seguinte forma. Por exemplo, daqui a pouco você se forma, fica milionário, trabalhando, ganhando muito dinheiro, aí você vai viajar, compra tudo que você quiser no exterior, nem se importa que o dólar tá alto, que você tem dinheiro. Aí você volta com as suas 12 malas, a hora que você vai sair do aeroporto, você vai perceber que tem duas saídas. Uma bem estreita, assim, difícil de passar para a pessoa passar sem nada, onde está escrito assim, ó, nada a declarar. Bem fininha para passar. E uma outra muito maior, onde cabe tudo que você tem, que está escrito lá, bens a declarar. Óbvio que você vai que não tem nada a declarar. E aí, quando você estiver lá quase saindo, achando que você venceu na vida, a gente da Receita vai lá e fala assim, oi, tudo bom, senhor? Vamos aqui, a gente vai te ajudar a contar o que você trouxe a mais e te ajudar a recolher não só o imposto, mas também a multa que você deixou de recolher. E a pergunta que fica assim, ó, por que a gente está lá abrindo bagagem todo dia? Porque a gente arrecada? Não. A gente vai continuar abrindo bagagem mesmo que a gente não arrecade nenhum centavo. Por quê? Porque eu não fiscalizo malas porque eu arrecado. Eu não exerço administração tributária aduaneira? Sim. Bagagem é um assunto tributário aduaneiro? Sim. Quem é que exerce a administração disso? Não é a Receita? É. Portanto, a gente vai continuar lá, não porque eu arrecado, mas porque sou eu que exerço a administração tributária aduaneira. E esse exercício fácil que a gente está fazendo aqui, ele é importante em quase tudo para a gente entender o que a gente faz. Inclusive, se você continuar a missão, vai aparecer lá, ó, em benefício da sociedade. Então, eu faço o que faço, não porque eu quero, não porque eu tenho poder, mas porque eu estou preocupado com algo chamado benefício à sociedade. E a gente vai entender o que é benefício à sociedade. E a gente começa falando de uma mudança de paradigmas, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Se você pesquisar um pouco sobre a Receita Federal, você vê que tinha a figura do leão, o leão implacável, e hoje a gente não é mais assim. A gente é muito mais um órgão que dá assistência do que um órgão que vai lá e dificulta a vida. Mas por que será que a gente mudou? Para entender isso, a gente tem que falar um pouquinho de história, né, do contexto histórico. Ó, os tributos, eles vão surgir numa perspectiva de relação impositiva. Eles são o que a gente chama de ato de império. Então, assim, ó, o dono da terra, o dono do exército, ia lá, e porque ele era dono da terra e dono do exército, ele pegava uma parte do que a pessoa tinha e chamava isso de tributo. Para fazer o quê? Ué, tanto faz, não tinha nenhuma vinculação. Podia ser para ter mais exército, para comprar terra, ou para usar o exército para invadir a terra e conquistar aquela terra. Podia ser para construir uma casa para ele, um castelo, ou podia ser até para jogar no rio. O fato é que assim, não está vinculado a absolutamente nada.
Com a evolução da sociedade, esse tributo ele vai mudar de função, né? Com o Estado Democrático de Direito, o tributo passa a ser um instrumento de financiamento da atuação estatal. Vamos parar nesse slide, porque assim, tem muitos pontos importantes aqui. O primeiro é o problema da gente ter chamado de tributo, né, colega? Vamos combinar? Custava ter dado um outro nome? Vamos pensar assim, ó, XPTO. Aí a gente ia ter assim, ó, o tributo era aquela coisa muito ruim, a gente não faz mais. Agora existe uma coisa nova chamada XPTO, que é usado para financiar a atuação estatal. Como a época dos Estados Democráticos de Direito ainda não havia lá o curso de marketing preocupado com essa coisa, deixaram o mesmo nome e hoje muita gente que reclama do tributo acaba reclamando como se ele fosse aquele antigo. Mas não é mais não, ó. Ele tem a ver com a financiamento da atuação estatal. Antes da gente entender esse passo, a gente vai ver isso aí que está grifado, sublinhado, desculpa. Estado Democrático de Direito. E aí, aluno, assim, se eu te perguntasse o que é o Estado Democrático de Direito, se cai na prova Estado Democrático de Direito, aquela explicação diz assim, ora, é um Estado que é democrático e que usa o direito. Tá correto, mas é o que te dá uma nota 0 na prova. A explicação que te dá uma nota um pouco maior é entender isso. Então, o que é um Estado Democrático de Direito? É um Estado que se organiza a partir do direito, né, das leis, com uma hierarquia de leis, com uma relação entre elas, né, com uma concordância de leis, uma harmonia de leis, e que essas leis existem para assegurar o cumprimento de objetivos democráticos, para assegurar que a democracia possa acontecer dentro daquele Estado. Então, a gente está falando de um Estado preocupado com valores democráticos e preocupado em se organizar sob a ótica do direito. E nesse Estado, que quando a gente explica parece tão legal, o tributo ele serve de financiamento à atuação estatal. Como eu falei para você, vai funcionar como se fosse um acordo mesmo. Então vamos imaginar uma situação tranquila. Suponhamos que você precise se reunir, sei lá, você está andando aí na sua rua de terra ainda, você encontra o seu vizinho, se reúne com o terceiro e fala assim, olha, gente, realmente a gente deveria asfaltar isso aqui. Porque quando chove a gente não sai, porque faz um lamaçal dentro de casa, porque quando está muito seco o craquela está muito pó, vamos asfaltar. Todo mundo concorda, vamos asfaltar, tudo bem. E aí vocês percebem que vocês não sabem fazer isso. Aí vocês chegam lá, se reúnem esse grupo e lá falam com o Estado, Estado, tudo bom? A gente está aqui reunido, a gente queria muito asfaltar esse pedaço aqui, só que a gente não sabe. Você pode se ocupar? O Estado vai responder assim, olha, posso, mas isso tem um custo. Não, tudo bem, a gente quer, a gente financia. Isso que a gente financia, a gente vai chamar de tributos. Tributos é a parte que a gente financia a atuação do Estado. E direitos é o que a gente vai chamar de a atuação do Estado. E por que a gente vai chamar que os tributos são o custeio do direito? Porque os direitos têm um custo. E sempre que eu falo direitos tem um custo, para quem não é muito da área jurídica, fica assim, né? Mas como assim o direito tem um custo, gente? Por exemplo, sei lá, o direito à vida é de grátis, né? O direito de ir e vir ele é de grátis, no máximo 5,70, que é o valor da condução, mas ele ainda posso ir a pé, então ele é de grátis. O direito à educação ele é de grátis, não faz sentido. O que você precisa entender é que, assim, o que viabiliza esse direito não é gratuito. Vamos pensar nesse último aí que surgiu, ó, direito à educação. Eu vou lá e a creche é pública. A creche você não paga nada, portanto ele é um direito gratuito. Mas ele tem um custo. Eu não precisei construir a creche, eu não precisei decorar a creche, contratar um professor, um auxiliador, comprar material, contratar uma equipe de merenda, ter uma merendeira lá dentro, alguém para limpar isso tudo, um outro auxiliar de classe para quando as pessoas estiverem de férias, um porteiro ali, um segurança na portaria para evitar que alguém entre indevidamente nesse lugar. Eu não tenho esse arcabouço de coisas que tem um custo? Tem. Então, se eles têm um custo, eles precisam de uma fonte de custeio. Dá para a gente dizer, portanto, que quanto mais tributos eu tenho, mais direitos eu tenho. E quanto menos tributos eu tenho, menos direitos eu tenho. De novo, se a gente tivesse no presencial, eu já ia mostrar isso aqui, porque eu tô vendo a tua cara feia, que você deve estar dizendo assim para mim, mas não é bem assim que funciona. Pode até não ser assim que funciona, mas em tese deveria funcionar. Então, quando você fala assim para mim, ó, não funciona. A gente paga esse tanto de tributo, mas a gente só recebe isso aqui. Significa que está acontecendo alguma coisa errada no seu processo aí. Não é você que contrata as pessoas que administram esse dinheiro? É. Se você tem contratado mal, se você não tem observado o currículo das pessoas que você contrata, se você contrata e não acompanha o que as pessoas fazem, acontecem distorções.
A hora que você começar a acompanhar, talvez se aproxime. O fato é, os direitos têm um custo, e se eles têm um custo, eles precisam de fonte de custeio. Quanto maior a fonte de custeio, maiores as possibilidades de direito. Dito isso, vai ficar fácil a gente entender o papel da Receita. Até antes da gente ir para lá, eu vou até dizer assim, ó, mas não tem como diminuir o tributo? Claro que tem. Eu diminuo a minha fonte de custeio, e aí o que eu tenho que fazer com o direito? Diminuir. Tem problema? Não. Basta que a gente concorde. De novo, eu gosto de falar coisa mais polêmica quando a gente está no presencial, porque aí eu acho que a gente vai, assim, né, a gente vai vendo como é que vocês reagem para eu explicar. Mas vamos pensar assim, por exemplo, a gente tem hoje o Sistema Único de Saúde, né? Saúde gratuita para todos. É gratuita e de qualidade, mas vamos falar do aspecto gratuito. Ela é saúde gratuita para todos, assim, não importa se é rico ou se é pobre, se você for precisar usar o SUS, você vai lá e usa. Não tem um custo? Tem. Como é que eu diminuo a quantidade de tributos que eu tenho que pagar? Vamos cortar a saúde? Saúde, cada um cuida da sua? Beleza, cada um cuida da sua. Se a gente estiver preparado a ler no jornal que algumas pessoas morreram porque não tinham acesso à saúde, a gente fala assim, tudo bem, o cara morreu, mas pelo menos eu não paguei tributo. Agora, se a gente achar muito pesado isso que acontece, é melhor eu entender que para que eu tenha um direito, eu preciso ter uma fonte de custeio desse direito. E aí, fica tranquilo a gente entender o papel da Receita. O que a Receita faz? Olha aí. A Receita evita que o dever de cidadania de pagamento de tributo seja sonegado. Por quê? Eu não tenho, preciso da fonte de custeio? Ó, custeio para o direito. Se eu tenho uma falha nessa custeio, o que acontece? Eu vou ter uma falha na entrega desses direitos. Muitas vezes a gente simplifica a Receita e fala arrecadação, mas não é arrecadação não. Ó. A gente vai falar em duas palavras lá. A primeira delas é arrecadação real. A arrecadação real é quanto de fato entra nos cofres públicos, é quanto o Estado consegue arrecadar. E arrecadação potencial. A arrecadação potencial é quanto o Estado deveria arrecadar se não houvesse nenhuma sonegação. O que a Receita faz? Tenta aproximar o real do ideal. Nenhum centavo a mais. Nenhum centavo a mais. Então, quando a gente vai impedindo que esse valor seja sonegado, o que a gente faz? A gente assegura a realização dos direitos. Portanto, toda vez que a Receita trabalha, ela trabalha em benefício da sociedade. Por quê? Porque uma vez feito bem esse trabalho, a gente assegura que o Estado seja provido de recursos, possa transformar os recursos em direitos, e tendo os direitos, a gente está trabalhando em benefício da sociedade. Nesse momento, você já é obrigado a me amar. Não tem nem conversa. Já expliquei para você, você já entendeu, você pensava antes que eu pegava o seu dinheiro para fazer o que eu queria, você já entendeu que não é bem assim. Que esse dinheiro que você está vendo aí, ele é fonte de custeio das ações do Estado e, portanto, ele é importante e, portanto, a gente se ocupa disso, você já vai gostar um pouco mais da gente. Mas, apesar disso, lembra lá, apesar de a gente fazer esse trabalho super legal, assegurar que o Estado tenha recursos, pô, toda vez que eu digito brinquedos, não aparece o que eu quero ver. Então, o que a gente precisa fazer? Quais são os impactos dessa percepção? Como é que eu altero isso e faço a gente chegar lá e ser percebido como algo relevante e importante para a sociedade? Como é que eu me torno mais relevante? Porque, veja, relevante a gente já é. Se a gente assegura que o Estado tenha recurso, a gente é muito relevante. Sem nós, não há possibilidade de materialização de direitos. A gente já é muito relevante. Mas a gente olhando esse panorama, a gente tem que pensar assim, ó, como é que eu me torno mais relevante? E a resposta vem do Centro Interamericano, que é o CIAT, Centro Interamericano de Administrações Tributárias, que é um organismo internacional com sede em Quito. E o que eles fazem lá? Eles reúnem um grupo de países importantes, que entendem e desenvolvem bem o fisco, e lá eles discutem estratégias de encaminhamento de fisco. Uma das últimas reuniões que aconteceu em 2011, o que eles decidiram lá numa resolução técnica de 2011? Que o caminho da administração tributária é justamente investir em educação e assistência tributária. E foi com isso que a Receita pegou essa história e falou assim, então já entendi o que a gente vai fazer, vamos ajudar a cumprir e facilitar. E aí a gente criou o ECAC, Código de Acesso, DCTF Web, aplicativo para viajantes, a gente criou o Siscac Web, a gente criou o Cisped, a gente criou um monte de coisa para facilitar a vida do contribuinte. Só que a gente continuou com essas perguntas norteando as nossas ações. Assim, ó, o que mais a gente pode fazer?
Como é que eu torno a minha interação com a sociedade ainda mais efetiva? E aí a gente vai ter o que a gente chama de ações de grande impacto. O NAF, notadamente, é uma delas, e a outra, muito importante, é o de destinação. O NAF vai ter esse impacto porque, veja, assim, ó, se a gente está falando de ser relevante, o NAF ele aproxima a receita do futuro profissional. Vocês que estão aí, ó, vamos imaginar assim, ó, pô, quão relevante é um órgão que existe? Ele já é relevante por existir, né? Deve ter uma função. Mas quão relevante é aquele que participa da minha formação profissional? É isso que a gente faz enquanto Receita. A gente vai aí na sua faculdade e a gente participa da sua formação profissional junto com a sua instituição de ensino. A instituição de ensino faz muito mais, não tenha dúvida, mas a gente entra e a gente participa. Você tem certeza quando sai do NAF que você viu o trabalho que a gente faz e que você foi de verdade assim afetado por essa nossa ação. E o segundo é a campanha de destinação, do qual a Receita Federal permite que a destinação seja feita fora do ano calendário, no ano seguinte, né? Porque assim, o ano calendário ele vai de janeiro a 31 de dezembro. Terminou, você não poderia fazer destinação e fazer vamos falar assim, o abatimento dessa destinação na declaração desse ano, mas a Receita acha que isso é tão importante que faz o quê? Abre na própria declaração, né, o PGD, o Programa de Geração da Declaração, ali mesmo faz para você o cálculo e você pode destinar 3% para o fundo da criança e 3% para o fundo do idoso. Não precisa destinar tudo isso, você pode destinar menos se quiser, mas o fato é que assim, abre essa possibilidade. Por que ela é tão importante? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu pago esse tributo, mas eu não sei o que é feito. Não é que eu sou contra o pagamento, mas eu vejo que eu pago lá e não melhora a situação aqui do lugar onde eu moro. No caso desses fundos, você vê. Por quê? Porque esses 3%, né, 13,3%, você mesmo na declaração, você destina para qual instituição, para qual fundo você quer que vá, e aí você assegura que esse recurso esteja no lugar, te dá uma certa autonomia. Muito obrigado, era isso que eu tinha para dizer. Claro que não, né, aluno? Não tem nem cabimento você achar que a gente vai parar aqui, sendo que eu ainda não resolvi aquela nossa questão importante do brinquedo. E mais do que isso, eu tô falando com você assim, ó, o que será que você tem a ver com isso? Porque assim, ó, segura aí. Até lá, a gente já tinha entendido o que eu tinha a ver com isso. Eu, Receita Federal. Eu tenho um interesse grande em me tornar relevante para a sociedade. Faz, inclusive, parte da minha missão e por isso eu vou participar. Mas e você? O que você que está aí me assistindo tem a ver com isso? E para responder o que você tem a ver com isso, a gente vai falar de cidadania. Não daquela cidadania que você já conhece, que chamava só cidadania, mas uma cidadania que ela é ativa, participativa e solidária. Por que eu estou falando que não há aquela cidadania? Porque cidadania é um desses conceitos que todo mundo conhece, mas ao mesmo tempo ninguém sabe exatamente o que é. Se você olhar aí nessa nuvem de palavras, você vai perceber o quê? Que tem várias palavras que se referem à cidadania e que cada pessoa tem uma visão do que seja. E aí a gente pegou assim, ó, o primeiro elemento da cidadania que a gente considera importante, que a gente vai trazer aqui para esse nosso ambiente, é o participativo. O que isso quer dizer? Que para participativo é assim, ó, para funcionar depende do ânimo de todos. Ou seja, só funciona se todo mundo participar. Tranquilo, né? Só funciona se todo mundo participar. E aí você já vai pensar assim, né? Poxa vida, estava até gostando. Pena que isso de verdade não existe. Achei bonito, achei legal, parabéns para quem no exterior faz isso, mas aqui eu não conheço nenhum, não existe isso de jeito nenhum. Aí, para sorte de vocês, eu estava estudando um pouco sobre mercado financeiro, bitcoins, e aí de tudo que eu estudei para fazer lá o meu artigo científico, a parte mais legal que eu trouxe para vocês é isso aqui, ó, Distributed Ledger. Que seria o quê? Uma espécie de livro-registro. Ó, para a gente entender a importância do Bitcoin, a gente precisa entender o sistema tradicional. Como é que funciona o sistema tradicional? O banco, a instituição financeira. Todas as transações que são feitas têm que passar necessariamente por uma instituição financeira. Uma só. Ela sozinha centraliza tudo. E se ela centraliza tudo, ela tem um grande poder sobre os demais. Por quê? Porque só ela centraliza. E o Bitcoin, ele é um sucesso porque ele funciona justamente de uma forma diferente. Quem é que faz essa validação? Todo mundo, ao invés de ser a instituição financeira. E, para ser validado, aquilo que vocês já ouviram falar, o blockchain,
né, que é uma carreira, é uma cadeia de blocos, ele só existe se eu tiver vários lugares validando esse mesmo bloco. Então, para ele existir, eu preciso de muita gente que concorde em fazer essa validação para mim. E existe, e é por isso que a gente tem o Bitcoin. Então, primeira parte, resolvida. Participação de todos. Segundo aspecto importante que a gente vai falar é o solidário. Então, assim, para falar do solidário, a gente tem que falar um pouquinho sobre a pirâmide de necessidades. É um conceito um pouco ultrapassado de entendimento das pessoas, mas ele vai nos ajudar bastante nesse momento. Aí tem a pirâmide que vocês gostam, né? Porque ninguém nunca tinha colocado Wi-Fi e bateria, mas vamos voltar para a mais tradicional. Assim, ó. Veja que coisa interessante. Logo após o estágio já seguinte, aquelas necessidades de fisiologia, que é assim, ó, comer, dormir, se cobrir, sabe? Assim, o básico do básico já vem já vem uma necessidade de segurança. Do quê? Família, corpo e propriedade. Então, veja, assim que eu dormi, comi, tomei banho, bebi água, o que começa a ser importante para mim? Segurança. Por que a gente está falando disso? Porque os estudos da teoria econômica sugerem que quando eu tenho desigualdade de renda e taxas de criminalidade, as taxas de criminalidade aumentam nos municípios onde eu tenho desigualdade de renda. Isso é o que vai nos dizer a teoria econômica. Até aparece aí, se você olhar a distribuição deles, ó, quando você tem uma desigualdade nos grandes municípios brasileiros, o aumento de roubo, né, a correlação com roubos, aqueles crimes que a gente chama de crimes contra a propriedade, ela é de 100% correlacionada. Então, assim, ó, aumentou a desigualdade, imediatamente aumenta o roubo de patrimônio. Ou seja, para que você tenha o seu patrimônio, para que você tenha segurança, é fundamental que a gente se ocupe do outro. Por isso que a gente está falando de solidário. Então, solidário aqui, ele vai ter dois aspectos. O primeiro é aquele que você já devia conhecer, né? Solidário é eu penso no outro, eu me importo com o outro. E o segundo aspecto muito importante do solidário é o conceito jurídico do termo, que está lá no CTN. O que é a responsabilidade solidária? O melhor jeito que eu acho, né, para a gente entender a responsabilidade solidária é quando eu falo, por exemplo, do fiador do aluguel. O que é o fiador? É uma pessoa que vai pagar o aluguel se você não pagar. Então, assim, eu tenho um apartamento, eu alugo para você, você tem um fiador. Você não me paga, eu não preciso nem perguntar para ninguém. Você não me paga, eu já vou direto e cobro do fiador. Por quê? Porque ele tem responsabilidade solidária. Eu não preciso nem perguntar para ele, eu não preciso nem saber o que aconteceu. Eu já vou lá e pego. Então, qual é o interesse do fiador? Que você pague. Qual é o seu interesse, cidadão solidário? Que todo mundo seja responsável. Por quê? Porque se alguém não for, vai sobrar para quem? Para você. E o terceiro aspecto importante da cidadania que a gente está falando é a cidadania ativa. E por que é importante falar? Porque, no geral, quando a gente fala de cidadania, e as pessoas que falam de cidadania, tem sempre aquela coisa do esperar receber. Então, assim, olha só, tem um buraco na minha rua e ninguém vem aqui tapar. Que absurdo, né? Venha, olha que eu sou uma vídeo que ninguém vem tapar o meu buraco aqui no negócio. Eu faria alguma coisa diferente, mas eu não tenho como fazer assim. Assim que entrar uma pessoa boa lá, vai fazer alguma coisa. Então tem sempre esse aspecto do esperar receber versus o exigir. Só que isso não é uma coisa assim que a gente escolheu, uma escolha consciente. Isso é um fator histórico. Vem lá de um conceito de tragédia grega. E por que a gente vai falar de tragédia grega aqui? Porque quando a gente pensa na sociedade ocidental, ela é em grande parte influenciada pela cultura europeia, e a cultura europeia está fundamentalmente moldada nesses conceitos que eram gregos, e uma ideia forte que havia lá, que era a ideia da fatalidade. O que é essa ideia de fatalidade tão presente na tragédia grega? Era a ideia de que o homem era impotente diante do que lhe havia sido destinado pelos deuses. Isso mesmo. Os deuses decidiam o destino dos homens e os homens, sem opção, cumpriam o destino. Vamos falar de novo de filme, né? Vamos imaginar que... Não, filme não. Vamos imaginar que você tivesse nascido nessa época da tragédia. Funcionava assim. Você nascia, fazia lá, sei lá, você era de pequeno, seus pais iam até um oráculo, né? O oráculo servia para saber o que é que os deuses queriam que acontecesse com você. Aí seus pais vão lá e falam assim, olha, o oráculo disse que essa pessoa, ela deve se jogar ao mar quando fizer 16. Aí eles vão lá, você vai crescendo, 15 anos, felizão.
Quando você faz 16, o que você faz? Nem pensa. Você fala assim, 16, me jogar do barranco. Fiz 16, o que você faz? Se joga do barranco. Você está impotente, você não tem escolha. Então, há uma ideia de fatalismo, de impotência humana. E aí, essa imagem do dominó, ela ajuda muito a gente a entender isso. Essa impotência que eu tô falando. Imagina assim, ó, tem uma grande figura feita em dominó. Assim que você começa a derrubar o primeiro, você até sabe que, inevitavelmente, todos vão cair, é só uma questão de tempo. É a ideia de fatalismo. Só que na própria tragédia grega vai surgir um conceito importante aí, que é uma possibilidade de mudar esse destino que havia sido decidido pelos deuses. Alguma coisa que a gente pode fazer para alterar isso. Imagina que você está lá e vai assim, ó, 16 pro lado do barranco. Você fala, pô, mas não tem nada que eu possa fazer? Não, mas nada, nada mesmo. Mesmo, assim, olha, a resposta é pular. A menos que você faça isso, 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 isso. Pensa, por exemplo, naquela história lá do Hércules. Né? O Hércules teve um destino definido, e o que ele fez para alterar esse destino? Os 12 trabalhos de Hércules. O que são esses trabalhos? São ações. Então, assim, a forma de você se apoderar do seu destino é o quê? Por meio da ação. O destino é dos deuses, a menos que você faça algumas coisas, e se você fizer, aí vai ser você que conduz esse seu destino. É a ideia de alterar o resultado. Ó, volta na imagem do dominó, e eu gosto demais dessa imagem que vocês estão vendo aí agora. Lembra que a gente tinha combinado? Que assim, ó, começa a cair o primeiro e você não tem o que fazer? Olha aí. Basta que você ponha a mão, que é uma ação, né? Você tem a ação de colocar a mão, e o que acontece? Os demais dominós param de cair. Então, essa é a importância da ação. Quando a gente vai falando de cidadania ativa, a gente vai estar falando daquela cidadania que tem a ver com ação, com pôr a mão na massa, com ir fazer e com assegurar também nós que aqueles ideais democráticos do Estado de Direito de fato aconteçam. E já que a gente está falando de ação, a nossa primeira ação apresentada aí é o NAF, né? Aproxima lá vocês. O que é o NAF para você que não conhece? Ele vai funcionar como se fosse um escritório de assuntos contábeis e fiscais para atender tanto o hipossuficiente quanto o MEI. Então, assim, ó, vocês alunos são treinados, vão lá e essas pessoas são atendidas por vocês. Vamos por partes. Assim, ó, como é que o NAF foi estruturado? O NAF foi estruturado da seguinte forma: núcleo de estudos e atendimento. O que é o núcleo de estudos? Eu preciso que você fale a língua da Receita. Não tem jeito. Então, opa, acho que caiu aí para vocês, né? Deixa eu compartilhar de novo. Tudo bem Caiu aí? aqui. Caiu, né? É a Tem apresentação só. problema. Eu vou tentar compartilhar de novo. Será? Eu acho que fechou o meu. Não, tá aqui, não fechou não. Pera aí. Pera aí que vai dar certo. Aí ele volta aqui de novo para vocês. Aí eu ponho o outro trem, que é esse aqui. Voltou a aparecer? Voltou. Beleza. Então, estamos junto ainda. O que é o núcleo de estudos? Qual que é essa ideia? Que você fale a língua da Receita. Eu preciso que você entenda a língua que a gente fala. A Receita é uma casa extremamente legalista. Não tem jeito. Então, o núcleo de estudo treina você com assuntos da Receita para você entender o que a gente faz. Só que a gente era muito assim, afeito à ideia de como é que eu torno isso de fato útil. Porque não adianta eu só ficar lá, eu falo e você não faz. De novo, eu perguntaria aí para vocês: você aprendeu mais no estágio ou na faculdade? Invariavelmente a resposta costuma ser assim, ó, no estágio. Por que você fala no estágio? Porque aquilo que você aprende no estágio ele é 100% prático. E se é prático, fica na sua cabeça. Aquilo que você aprende e faz, fica mais tempo na sua cabeça. E é por isso que a gente tem uma parte aí chamada atendimento, que é o quê? Colocar em prática o aprendizado teórico. Porque se você põe em prática, a gente sabe que você não vai esquecer, não tem problema. E a pergunta sempre que continua, né, que a gente começou lá, que era o que você tem a ver com isso, agora falando de NAF, o que você tem a ver com NAF? E para você entender o que você tem a ver com NAF, você tem que entender como é que se configura o trabalho. E trabalho é sempre a mesma coisa. Você recebe uma demanda, tem que preparar uma resposta para essa demanda a partir dos seus conhecimentos e entregar algo que seja útil para quem fez a demanda. E nem sempre aquilo que você entrega é o que a pessoa pediu. Um bom profissional é aquele que interpreta o que foi pedido para entregar o que é necessário. É isso que você vai aprender a fazer no NAF.
Muitas vezes a pessoa vai lá e pede assim para você, olha, eu quero regularizar o meu CPF, mas na verdade o que ela precisa é de uma CND. Olha, eu preciso regularizar isso aqui, mas o que ela precisa é um outro assunto. São seus conhecimentos, o traquejo que você vai ganhando aí no NAF, que vão te permitir a entender isso, identificar isso útil, qualquer que seja a sua profissão futura. E o outro é o desenvolvimento de habilidades interpessoais. Várias vezes a gente pensa assim, né? Nossa, eu estou trabalhando aqui, não vejo a hora de eu ser chefe. E quando você pensa em ser chefe, você só pensa em ganhar mais salário. Só que além de ganhar mais salário, ser chefe significa o quê? Chefiar pessoas. Portanto, você precisa, sim, ter um desenvolvimento de habilidades interpessoais. Se você já teve dois chefes na vida, um chefe bom e um chefe não bom, você sabe a diferença que isso faz. E outra coisa, vamos imaginar que, sim, ó, você saiu do NAF, desenvolveu suas habilidades interpessoais, aí vem alguém e pergunta assim para você lá naquela entrevista de emprego, pô, o que você faz de bom? Você fala assim, então, eu participei de um projeto que desenvolveu minhas habilidades interpessoais. Sabe o que acontece quando você fala isso? A lágrima da contratação. Não tem nem dúvida. Você falou isso, o entrevistador já marca ali o negócio e diz assim, ó, contratado porque a tua resposta foi boa demais. Então, para a gente rever aqui rápido a nossa matriz de ganhos, para vocês a gente já entendeu. Capacita para o mercado de trabalho e desenvolve habilidades pessoais. Para a sociedade, as pessoas que vocês vão atender, ela é um atendimento diferenciado. Por quê? Porque, no geral, a pessoa se sente muito mais à vontade para conversar com vocês que com a gente. Vamos pegar uma pessoa lá mais humilde, às vezes ela está trabalhando, ela vai encher uma laje, ela vai ajudar no negócio ali, recebe aquele dinheiro por fora, sabe, uns R$ 400 para fazer um trabalho. Aí ela fica pensando assim, será que eu tenho que declarar? Para a gente, ela fica constrangida de perguntar, porque já acha que a gente vai fazer alguma coisa com o dinheiro dela. Com vocês, não. E aí o bom de com vocês, não é porque ela vai declarar ou não, porque isso, a resposta seria a mesma. Mas é porque aí, se ela fala, a instrução que ela recebe é muito mais próxima da realidade para ela não ter um problema futuro. Para a instituição de ensino, também, né? Primeiro, que forma melhores profissionais e isso ajuda qualquer instituição. E o segundo ponto, que investir em responsabilidade social é um critério importante, considerado pelo MEC na avaliação das universidades. Então, assim, quanto melhor vocês se saem em responsabilidade social, melhor avaliados vocês são pelo MEC. E isso é uma coisa que todo mundo quer e ajuda muito a gente aí na faculdade. E por último, a receita, que vocês viram lá, cumprimento da missão e práticas de educação fiscal, que vocês já vão ver que hoje a gente chama de cidadania fiscal, porque é um conceito um pouco mais abrangente. E aí, como resultado, para você ver que deu certo, a gente tem mais de 400 NAF em funcionamento, são 417 NAF em funcionamento hoje. A gente chegou em 2019 a mais de 100 mil atendimentos. A gente ainda não tem os dados de 2020, mas a gente sabe que a gente está perto dos 150 mil. Então, isso é muito atendimento, né, de NAF que a gente tem. E a gente tem o NAF, inclusive, presentes em mais de 13 países da América Latina, com mais de 270 núcleos funcionando, igual esse aí de vocês. Entendeu? O pessoal da América Latina veio para cá, conheceu os NAF, acharam isso um projeto muito bom e levaram essa ideia brasileira para todos esses países para implementar uma prática que existia antes só aqui. E aí a gente está aí, vocês estão vendo, as bandeiras não estão completas não, mas os países estão aí, os 13 países que já têm o NAF no modelo brasileiro. Então, quando a gente fala de cidadania ativa, participativa e solidária, é disso que a gente está falando, mas, de novo, a gente sempre acha que a gente pode ir além e fazer mais. Porque, olha só, a gente vai apresentar para vocês algumas novidades aí. A primeira delas é o NAFcast. Eu espero que vocês já conheçam, tá lá na Rede NAF. É só entrar, é um novo formato de comunicação feito para vocês. Os podcasts voltaram a ser sucesso. A gente olhou e falou assim, cara, se é sucesso, se o pessoal tá gostando, vamos fazer também, já tem uns lá prontos. O NAF Remoto, que eu vou falar daqui a pouco, e a grande novidade para você que é aluno, que é falar do Student Board, que assim, é sucesso, eu já falo sobre isso para vocês. Então a gente começa falando do NAF Remoto ou NAF Virtual. Logo que surgiu a pandemia, o que a gente pensou? Cara, que perigo, a gente precisa fazer alguma coisa. E a gente fez rapidinho, olha só, em menos de um mês, a gente conseguiu ter 125 unidades NAF participando, desses 400, e 30 mil atendimentos feitos via NAF virtual. Como é que funcionou isso? Foi bem na época ali do auxílio emergencial, então assim, todo mundo foi instruído a isolamento social, ninguém atende, só que o NAF tinha uma característica importante, que era o quê? Olha só, surgiu o auxílio emergencial e o público que precisava de auxílio emergencial já era o público do NAF.
Até aí, sem problema. Só que, para a pessoa conseguir o auxílio emergencial, ela precisava estar o quê? Regularizada com o CPF. Então, havia uma necessidade ali de atendimento para a população, porque sem regularizar o CPF, a pessoa não conseguiria o auxílio emergencial e muitas pessoas sem o auxílio não teriam acesso a absolutamente nada. Só para a gente entender como é que funcionou isso, o fluxo era assim, ó. O cidadão entra em contato ali com a universidade, então pode ser por WhatsApp, pode ser por Telegram, pode ser por Instagram, por e-mail, por telefone, o método que a universidade disponibilizar. O professor recebe essa informação, né, vê se está tudo certinho ali e repassa para os alunos. O aluno faz, aí a universidade entra em contato com a pessoa, ou para dar a orientação final, dizer, ó, tá resolvido, é isso aqui que precisa fazer, ou para solicitar maiores informações para dar andamento no trabalho. Esse aí é um fluxo ilustrativo, né? Teve pequenas variações, mas no geral funcionava assim. O que a gente teve como resultado? Foi tanto sucesso para o auxílio emergencial, esse trabalho do NAF, que o NAF entrou para fazer de forma remota imposto de renda e declaração do MEI. Foi tão bacana o que a gente fez que a gente entrou, inclusive, no carrossel da Receita. Carrossel, para você que está perdido com o termo, é essa partezinha que aparece aí para vocês, tá vendo? Ó, que vai mudando ali enquanto a pessoa fica no site. Essa é a parte mais importante do site da Receita e foi ali que a gente entrou como destaque. NAF orienta sobre as declarações do IRPF e MEI. Tão relevante que a gente entrou, inclusive, em todas as redes sociais oficiais da Receita Federal. E para o futuro, a gente espera, claro, manter os que a gente tem em funcionamento e trazer aquelas pessoas que antes a gente achava que não fossem conseguir fazer parte do NAF, como, por exemplo, os nossos colegas que estudam em EAD e agora, se a gente consegue ter um aluno estudando em EAD e um atendimento acontecendo também de forma remota, a gente pretende unir esses dois mundos. A gente continua falando de cidadania ativa, participativa solitária, e assim, se eu estou falando dessa cidadania e o mais importante dela é falar de ação, não tem como deixar de falar para vocês do Student Boards. O que é esse Student Boards que eu vou falar assim para vocês de Actions? Primeira coisa importante é entender o nome. Né? O nome está em inglês, é em inglês mesmo e não é frescura. Vocês viram que a gente tem 270 universidades parceiras que estão fora do Brasil e que já tem NAF. E como a gente quer que todo mundo faça parte dessas ações estudantis, nada mais justo do que ter um nome que todo mundo consiga entender o que significa. Por isso, Student Board Actions. E o que é esse Student Board? É algo que foi criado com o objetivo de tornar a experiência sua aluno ainda mais dinâmica e interessante. Tem inclusive um arroba que você está vendo aí, arroba NAF Student Board. Aproveita que eu estou falando, pega o seu telefone, entra aí para você conhecer o que a gente faz. Tá lá no Instagram, tudo que a gente faz a gente divulga por lá, é o nosso canal. O que é isso, afinal? Nada mais, nada menos do que estudantes em ação. Colocar eventos de iniciativa decente para acontecer, para a gente tocar o terror. Essa ideia surgiu lá em 2017, né? Vocês sabem que eu trabalho no NAF, e a gente estava buscando boas práticas, e uma das mais interessantes que a gente encontrou foi o Truck da Cidadania lá da Unesp de Campina Grande. Os meninos tinham montado um NAF, né? A gente ensino montou um NAF bonito, vistoso, como esses NAFs que a gente gosta de ver assim, sabe? Lá, colocou os computadores, abriu para a população, fez a divulgação, e não ia muita gente. E aí os alunos, percebendo que não ia, falavam assim, não, mas olha, se eles não vêm até a gente, vamos nós até eles. Aí os alunos foram até a delegacia conversar, porque a delegacia lá tinha uma van, conseguiram lá o furgão da Receita, adaptaram isso para ser um NAF e eles saíam com esse furgão para levar o atendimento do NAF. Então a pessoa não ia até o NAF sem problema, o NAF ia até a pessoa. Fantástico, deu muito certo por lá. E o que eu imaginei? Que isso fosse acontecer em todos os lugares do Brasil. Não aconteceu. Fui atrás para descobrir, aí conversando com os alunos, falei assim, olha, a gente até queria, mas aqui o professor ele é muito interessado, mas ele não tem tempo. Ele é nosso professor orientador, mas ele orienta outras coisas, ele está com a grade cheia, a gente não consegue. Olha, a gente queria ir, mas assim, a faculdade acha que a gente não deve sair com o nome da faculdade, sei lá. Então, muitas coisas que deveriam acontecer, mas não aconteciam. E a ideia é fazer o quê? Permitir que essas coisas de iniciativa do estudante possam acontecer. Ó, a ideia do Student Board é revolucionária. É a gente sempre ter uma linguagem jovem e fazer o quê? Sugestões, assuntos de cidadania, festa, apoio, divulgação, palestra. Se interessa para o estudante, entra lá. Sempre com foco em ser uma linguagem jovem e acessível. Então a gente usa meme, a gente está no TikTok, em rede social.
E como que a gente selecionou os primeiros que participavam? 50 representantes, com esse critério: descolado, comunicativo, interessado, antenado em redes sociais e, principalmente, interessado em relações humanas. Um por unidade federativa, para a gente assegurar também que que o Student Board não fosse o retrato de uma região só do país, de um estado. O Student Board não. Você tem lá representantes do Brasil inteiro para assegurar mesmo que seja de fato a voz de todos os estudantes. E aí, o que a gente montou foi assim: primeiro, a ideia é que ele é um outro caminho para a chegada de informação do aluno. Então, assim, além daquele caminho tradicional que você tem aqui no Student Board um outro. E o que a gente faz? Você tem ideia de como a gente é legal? Eu vou mostrar só esse primeiro evento, que foi um evento de engajamento e celebração. O que a gente fez? Uma live eletrônica. Isso mesmo. A gente começou bem. Começamos com festa, celebração, porque assim, se aluno gosta de festa, o Student Board faz o quê? Promove a festa. Então vamos falar aí quais são, né? Já que a gente está falando de ação e cidadania, quais são essas ações? A primeira delas, que a gente chamou de action, são os eventos utilitários. Né? São eventos assim, que ajudam na vida do aluno, mas que não são necessariamente relacionados ao ambiente contábil e fiscal, porque para isso tem a universidade, já tem o curso que você faz e já tem o NAF. Então, são aqueles outros assuntos importantes. Por exemplo, não só sobre postura corporal, falar sobre Setembro Amarelo, o que a gente pode trazer disso para o ambiente de trabalho, como é que eu me visto para uma entrevista, esses assuntos que não entram aí na grade acadêmica, mas que são fundamentais para o aluno lá em eventos utilitários, pelo menos um por mês. Eventos culturais, eles não precisam nem explicar, com o objetivo de criar empatia, um lugar que você queira ir, com engajamento. Então, assim, tem live eletrônica, festa, sarau, museu, filme, curiosidades. São coisas culturais também ali, um por mês, para a gente trabalhar e escolher esse formato que seja indicado para os estudantes. Projetos de cidadania, não preciso nem falar, tá aí errado o impacto, mas é impacto, que é o quê? Sabe aquelas coisas que a gente sempre quis fazer para ajudar as pessoas, mas que não combinam com o NAF, mas que a gente quer fazer? Agora a gente pode. A gente pode estar ali ajudando a pessoa a se estruturar em algo que ainda não é contábil e fiscal. Por exemplo, construção para casa de mulheres carentes, que elas precisam. É um projeto que existe em Minas, muito legal. A gente pode participar. A gente pode criar cursos ou conseguir cursos, treinamentos para pessoas em situação de vulnerabilidade. São projetos que a gente acha que podem acontecer de cidadania e que combinam com a vida do estudante. A gente tem um grupo de divulgação de redes sociais, né? Porque afinal de contas está todo mundo em rede social. A gente acha importante, é um jeito fácil da gente atingir muita gente. A gente trabalha com isso. Divulgação interna, porque às vezes a gente sabe que vocês não sabem que as coisas estão acontecendo ainda, então tem um grupo preocupado em entrar aí nas faculdades e falar com vocês que são alunos da faculdade. Parcerias é bom, né? Então a gente tem parcerias aqui, parceria Zoom, essa é tranquila, é para conseguir curso, conseguir desconto, conseguir evento exclusivo, conseguir coisa para gente. Parcerias 1. E parcerias 2 também é para conseguir coisa para gente, mas de um jeito diferente. O que acontece? A gente começou a perceber que não adianta você ajudar o MEI só com questão contábil e fiscal. O MEI precisa de mais coisa. Por exemplo, não basta você ajudar o cara a montar a empresa. Ele precisa entender como é que ele administra, ele precisa entender um pouco de direito, né? Porque ele vai lidar com leis o tempo todo, às vezes com direito trabalhista, com contrato. A gente fala que comunicação é uma do negócio, precisa entender de comunicação. Às vezes, a divulgação numa rede social consegue alavancar ali aquele trabalho que a pessoa faz como MEI. Psicologia, porque nem sempre o seu primeiro trabalho, a sua primeira empreitada é a que vai ter sucesso. Então, assim, para você não se desesperar se por acaso der errado. E serviço social para levar essa questão de cidadania para quem nem sabe que tem direitos. E a gente não para por aí, né? A gente tem o Apoia-se, que é muito mais importante do que o financiamento, é a ideia de que todo mundo participa. Assim, o Apoia-se, a gente tem uma meta de R$1.000 mensais, e no máximo, para 100 pessoas doando no máximo R$10. Por quê? Para ninguém achar que é dono, para ninguém achar que participa mais. A gente acredita mesmo que assim, muita gente fazendo um pouquinho ajuda tanto ou mais que só uma pessoa fazendo muito. E é isso que a gente quer. Muita gente participando para fazer isso acontecer. Intercâmbio, que é mesmo para promover e estimular intercâmbio. A gente está falando de network, está falando de você conhecer outras pessoas. Daqui a pouco você se forma, precisa, por exemplo, morar na Bahia. Aí você chegou lá, pô, cheguei sem saber de nada. Claro que não. Você fala assim, pô, conheci um pessoal do Student Board, participei de uns eventos, estava ali curtindo.
Estou pensando em me mudar, já conheço uma pessoa que era de lá que pode me dar uma dica de onde morar, pode me apresentar uns negócios, pode sair com a minha família também, porque a gente se conhece. É isso, intercâmbio. Para a gente trocando dessas experiências aí entre todo mundo que faz parte da Rede NAF. E claro, tem um grupo que cuida de regulamento interno, porque a gente acha assim, se é um grupo de iniciativa de estudantes feito para estudantes, nada mais justo que as regras sejam também definidas por vocês. Mostrar aí para vocês um pouquinho da gestão, né? Tá dividido assim. A gente tem uma gestão estruturadinha, bonitinha. E tá aí o que eu convido vocês a conhecer e nos seguir, que é o Insta. Ó, fala a verdade. Um Insta divertido, colorido, animado, um negócio que você vai entrar ali, entendeu? Você vai curtir, você vai se divertir. E a ideia é essa mesmo, entendeu? Assim, trazer vocês pro NAF, trazer mais gente pro NAF, que as pessoas gostem de fazer parte desse grupo e que gostem de conhecer as coisas que a gente faz enquanto estudante aí do Student Board. Era isso. Eu vou terminar com a frase que eu sempre termino, que é uma sociedade evoluída tem um olhar generoso sobre o outro. Eu uso essa frase há mais de 5 anos e eu sempre imaginei que com o tempo ela fosse mudar. Mas parece que quanto mais o tempo passa e quanto mais vezes ela é repetida, mais faz sentido a importância que é a gente ter um olhar generoso sobre o outro. Vocês já entenderam aí a diferença que fez vocês terem entrado numa faculdade, né? O quanto o mundo muda e se abrem possibilidades para vocês. Faz sentido dividir isso com quem ainda não teve a oportunidade de também estar numa universidade. Era isso, meninos. Muito obrigado e a gente se vê no Insta. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela de vocês. Isso aí. Quem tem perguntas, Pronto! aproveitem. Quem tem perguntas, fiquem à vontade. Só mandar, gente. São ouvidas pela matriz. A prova disso é a mudança do modelo acadêmico, que para o semestre que vem traz uma quantidade de disciplinas presenciais muito maior do que até então tínhamos. Eu gostaria de pedir a todos que preencham lá, sempre lembrando que a sua colocação no mercado de trabalho começa com a indicação do seu curso, o seu reconhecimento ao seu. Vamos lá, alguém tem perguntas? Está aberto aí. Podem aproveitar. Aqui, gente. Eu até coloquei um fundo aqui, é nosso escritório do NAF lá na unidade, para a galera matar a saudade, para quem já conhece. Tem alguns alunos aqui que ainda Professor, verdade. não conheceram ainda, né? Então, em breve estaremos lá de volta, se Deus quiser, ano que vem. Alguém tem perguntas? Tem um pessoal aqui que já participou do NAF. Legal. Tem alguns que ainda não começaram, né? Tem alunos de primeiro, segundo semestre que ainda não tiveram oportunidade. Uma novidade, Eduardo, que a gente conseguiu, né? E na verdade é recente, assim, da semana passada, eu fechei uma parceria com a Sala do Empreendedor aqui da Prefeitura de Jacareí. Muito legal, muito bom. Para a gente começar os atendimentos do NAF voltado para MEI lá na Sala do Empreendedor a partir do ano que vem. Bacana. A gente vai fazer um convênio com eles e eles ficaram super felizes, porque eles até tentaram já uma parceria com o Sindicato dos Contadores, não deu certo, e a gente propôs essa junção da Sala do Empreendedor da Prefeitura com o nosso NAF, né? E aí a gente vai abrir também para alunos de administração participarem, então vai estar não só a orientação, como você falou, né, tributária, né, e da emissão dos impostos do MEI, né, a formalização, mas a gente vai desenvolver o trabalho aí também nessa parte da administração, né, planejamento estratégico para ele, controle financeiro, então a gente vai tentar fazer um trabalho bem abrangente lá. Ó, professor, eu espero que os seus alunos participem mesmo lá, entrem e conheçam o trabalho do Student Board, porque uma parte grande do que os meninos querem fazer, se propõem a fazer, é justamente isso. Trazer esses outros elementos aí que constituem a vida, para a gente formar uma coisa mais globalizada mesmo, para você sair daí cidadão do mundo, que é um negócio que eu gostava de falar, assim, sabe? Preparado, seja lá qual for a coisa que aconteça, para você ver, ó, a gente fez um evento muito legal lá, que a gente fez uma... Eu sei que vocês estão de saco cheio de live, né? Mas é porque, assim, não tem jeito. Por enquanto, até presencial voltar com força total, é assim que a gente vai ter que tocar a vida e tem live que é boa. A nossa foi boa, pelo menos. A gente falou como especialista lá, gente boníssima, conversando sobre coluna, por exemplo, né?
que é uma coisa que a gente quase não fala com o aluno em sala de aula. Mas o que a gente percebeu na pandemia? Que assim, ó, o cara fica no computador, já ficava, né, trabalhando, o dia inteiro no computador. Aí tinha aquele momento de se deslocar e ir até a faculdade, que ficou fora, então assim, não se deslocava, continuava sentado. E não pode sair, onde é que acontece o lazer? Sentado também na frente do computador ou da televisão. Então você passa muito tempo, às vezes, sem dar atenção à sua postura. Era um assunto interessante, a gente chamou lá um especialista divertido, descolado também, para responder pergunta, para participar, para dar dica que não envolva você gastar R$ 1.000 comprando uma cadeira gamer, porque a gente sabe que o povo está sem dinheiro. Então, assim, ó, sem gastar nada, consigo salvar minha vida ali? E aí a gente fez. E a gente está fazendo muitos eventos por lá, entendeu? É um lugar muito bom. Sabe, professor, a gente fala sempre para o aluno, e Uma eu gosto interação, né? eu gosto de trazer esse aspecto questionador quando eu faço palestra, porque assim, a faculdade é o momento que o aluno tem de questionar as coisas, né? Entender por quê, mais que questionar por questionar, mas de entender por que as coisas são como as coisas são. E aí eu acho que é o momento, assim, de vocês, se a gente está falando aqui para vocês que a gente tem uma proposta de participar da sua formação e de ser relevante, participa. Se não tiver relevante, se não tiver bom, conta pra gente, que aí a gente melhora. Se a gente fez o compromisso de ser bom e não está entregando bom, é porque a gente está com alguma falha. Mas participe e diz, ó, isso aqui, preferia que fosse desse outro jeito. Se a gente ficar sabendo, a gente corre atrás. É essa a ideia de Exatamente. participação do aluno, né? Dessa cidadania ativa aí, que eu gosto tanto de falar recentemente. E muito Legal, legal Edu, isso. parabéns, viu? Professor Clodoaldo, de Taubaté, Opa, tudo presença bem? também. Tudo E bem, professor? aí? Professor Diogo, tudo bem? Prazer ver vocês aí. Muito Também bom. participando aqui, que bom. Quer dar uma Eu queria que palavrinha, fosse professor? amanhã na nossa faculdade. Acabou de terminar uma live e eu estou na outra aqui com vocês. Mas parabéns, viu, Edu? Parabéns, Diogo. Muito bom, Tá Legal, muito bom obrigado. o trabalho aí, tá muito legal o tema. Que bom Tá que a bom. gente está conseguindo essas interações. A gente mudou, né? Esse ano a gente sempre foi da área de atendimento e agora a gente está na área de cidadania fiscal propriamente dita, né? Na área de cidadania da Receita Federal, que faz mais sentido para o NAF mesmo. E com isso de estar lá na cidadania, a gente acabou pegando uma série de outros elementos importantes para repensar isso que a gente faz, né? Assim, em termos de alcance de atendimento, você vê, o Student Board é um fruto direto disso. A gente sempre fala assim, né? Pô, é importante escutar. A gente sempre falou que é uma parceria entre os quatro, né, professores? Assim, ó, a gente sempre falou assim, é uma parceria entre aluno, instituição de ensino, Receita Federal e sociedade. E a gente sempre fez Receita Federal e instituição de ensino. O aluno fica lá quietinho, recebe. Sempre foi muito bom, mas recebia. E a gente falou assim, não, a gente tem que trazer o cara aqui também para essa voz ativa, sabe? Para fazer. E a gente pretende fazer isso também num futuro breve com a sociedade, trazendo a sociedade também para ter voz ativa naquilo que a gente se propõe a fazer para a sociedade. Legal. Eu acho que é importante, né? Porque traz essa proximidade, né, da Receita Federal com o público, né? Com o aluno, né? Eu lembro quando eu Ah, comecei a trabalhar na contabilidade, a gente tinha uma visão da Receita como o bicho-papão, né? O homem que chega sim. para fiscalizar, né? E na verdade não é bem assim, né? A Receita Federal ela não está aí só para fiscalizar também, tá para Na orientar, para realidade, auxiliar. professor, ainda está assim, mas não é assim para todos, porque você veja, tem muita gente que a gente que não precisa, porque a pessoa não errou porque ela queria errar. Muitas vezes a Sim, pessoa, ela não sabia, foi um equívoco. Ela não tem intenção nenhuma de fraudar nada. E aí eu não preciso tratar esse cara que está querendo fazer a coisa certa como se ele fosse bandido, porque ele não é. Assim, pelo simples fato, o cara não é, ele só não entendeu, ele só não conseguiu chegar lá até o final. Por isso que a gente investe tanto nesses programas, né, que hoje a gente chama de compliance, né, mas que são programas de conformidade, de permitir que as pessoas entendam o que precisa ser feito. É isso que é o programa de conformidade. Assim que fica muito tranquilo o que tem que ser feito, você querendo fazer, você faz. O que a gente percebe é que isso, muita gente, às vezes, cai, assim, até em malha fina, né? Vamos falar assim da malha. Muita gente cai em malha sem nenhuma intenção de cair. Porque errou mesmo. Estou falando, olha, eu não sabia. Coloquei, não, e coisas que eu mesmo acho que é honesto. Eu falo assim, não, eu coloquei o meu filho como dependente. Eu não sabia que a minha esposa colocou também. Eu não olhei a dela, eu faço só a minha. O meu contador faz a minha. Ele perguntou se eu tinha filho, eu falei que sim. Ela faz em outro contador.
Perguntou Acontece. se tinha filho, respondeu que sim. Entendeu? Então, assim, não é uma pessoa que está interessada em fraudar. Então, a gente não precisa ser implacável com elas, que a gente precisa entregar assistência. É igual o aluno. Por que eu vou ser implacável com o aluno? Eu não tenho a menor necessidade. Se a gente está falando de parceria, a gente quer que o aluno olhe para a gente e entenda assim, realmente, parceria se dá entre iguais. Estou vendo que a gente está aqui conversando com alguém que fala a minha língua, assim, que entende onde eu estou. É essa a nossa ideia. E essa aproximação que a gente acaba criando, né, da Receita Isso. Federal com os alunos, né? Isso que é bem legal. Até no dia que teve a nossa inauguração do NAF lá, na unidade, veio o pessoal de São Paulo, né? E veio dois carros da Receita Federal, né? Que entraram e Bacana. estacionaram lá na faculdade. Aí os alunos passavam, olhavam assim, nossa, Receita Federal tá aqui, será que aconteceu alguma coisa? Fizeram alguma coisa errada. Todo mundo ficou com medo já. Nossa, o que aconteceu? A gente falou, não, é um evento que tá tendo, veio o pessoal aqui e tal, né? Os alunos de direito, né, que eles não estavam muito por dentro, né, ficaram meio olhando assim, nossa, será que já tem Tá. algum cliente aí pra gente ajudar num processo, né? Por isso que a gente precisa esclarecer por que é que a gente está aí. Por isso que eu faço isso, né? Assim, eu acho importante que o aluno que está fazendo parte lá saiba e possa até falar para os outros colegas dele, né? Nossa, viu que a Receita não calma. Você tem que. É que você não entendeu ainda o que a Receita faz. A hora que entende, fala assim: realmente, ó, se a gente se ocupa do bem-estar da sociedade, a gente devia ter com esse carro aí antes. A palavra é essa. É, O aluno devia olhar e falar assim: por que só agora? Por que não chegou antes esse carro aqui? Nossa, mas verdade. demorou para chegar, entendeu? Porque o nosso lugar é aí, é fazendo parte disso. E para os alunos também essa vivência dentro do NAF, eu acho que foi bem interessante. A gente tem alguns aqui que estão online, né? O Thales, a Zelita, que participaram do atendimento, né? E ter essa vivência do dia a dia, de ver situações diferentes, né? Situações que a gente não conseguiria expor na sala de aula, né? Só com as explicações de como montar um imposto de renda, né? Então, eu acho que esse é um grande aprendizado que se leva. Eu falo sempre para eles, né? O imposto de renda você vai aprender fazendo, né? Não só fazendo curso, mas é na prática, né? E isso que facilita bastante. A Estela também, que está aqui, ó, que ajudou bastante. Não sei se vocês quiserem até dar uma palavrinha aí da experiência de vocês no NAF, para os novos. Fiquem à vontade, pessoal. Quiser perguntar alguma coisa para o Eduardo também, tirar dúvida. Fiquem à vontade. Eu tenho a pergunta para o Eduardo depois, professor. Opa, se quiser pode fazer já. O pessoal de Taubaté teve uma experiência legal esse ano, né? No meio da pandemia, Sim, eles fizeram o atendimento online. Aqui a Sim, gente não, é não mesmo. conseguiu realizar. Mas lá em Nós Taubaté conseguimos virou. fazer um trabalho muito legal, Diogo. Conseguimos, É, através de uma ferramenta simples, o WhatsApp, desenvolvemos aí um cartão interativo e legal. mandamos para os alunos que queriam participar da realização, de atender a princípio era imposto de renda, depois nós passamos para o auxílio emergencial, que era uma demanda muito maior. Fizemos quase 400 atendimentos, ganhamos uma força da mídia, fomos para a TV Vanguarda e Rádio Ótima FM, ganhou uma força maior, aí a gente conseguiu um destaque maior nesses canais de comunicação. Os alunos adoraram, tiveram que aprender também na marra, durante o... Né, eles não sabiam fazer imposto de renda, que faz parte do curso. A gente sempre... Isso faz parte da demanda do curso. Eles não esperavam ter que atender todo mundo com auxílio emergencial, regularização do CPF, mas assim, eles apanharam bastante, me deixaram louco, mas deu certo. Imagino, deu certo. A gente Que ficou bom. aí uma semana intensa, dando treinamento durante os finais de semana para eles poderem atender durante a semana. A gente não Que show. esperava que fosse ganhar uma força tão grande quando entrasse em redes, além das redes sociais, mas desses Uhum. canais de comunicação. Então, foi um trabalho Sim, muito eu vi. legal. E a faculdade em Anhanguera, mais uma vez, né, professor? Mais uma vez fazendo jus aí o trabalho que ela realiza. Eu falo por mim aqui em Taubaté, eu sei que o professor Diogo ele
em Jacareí e São José. O pessoal luta também aí para manter. E a gente tem que agradecer, né? O Eduardo, ele teve aqui também na assinatura do nosso contrato. Ele, a Ana, enfim, toda a equipe do... Aconteceu a mesma coisa que você falou aí. Parecia que estava todo mundo sendo preso, né? A Receita Federal baixou. Né? O que está acontecendo? É carro da polícia. Pior que foi tão engraçado que a gente teve outros grupos de outras turmas tentando entender o que está acontecendo na faculdade, que tanto carro da Receita aqui, vocês fizeram alguma coisa? Aí o Eduardo sai, como sempre, sai muito bem nas palestras dele. Eduardo, obrigado, viu? A minha pergunta é se você pode participar em outro momento com a gente na faculdade. Agora, professor, agora o nosso negócio é assim, ó. A gente precisa que os seus alunos participem lá no Student Board. Se você tiver alunos participando, comigo pode contar. Tem. A gente tô acompanhando teus alunos aqui, tô vendo que pouca gente se inscreveu ainda. Que agora eu tenho essa tarefa de conseguir ali colocar os alunos. De hoje, né? Eles estão, por coincidência, essa sua palestra coincidiu com a palestra da semana acadêmica da nossa faculdade. Eles estão assistindo uma live com a Melik e com o André. E eu saí para assistir a sua, porque eu queria ver vocês. Mas não tem problema. Então, vocês que são professores aí, 6 alunos que estão assistindo, vocês repassem para os colegas. A gente está fazendo. Eu não vou nem falar que eu estou fazendo, porque não é meu, assim, eu não faço parte lá. Eu sou só um grande entusiasta da ideia de ter alunos produzindo coisas, porque eu acho que os meninos produzem coisas fantásticas, assim. Né? Cada vez que eu entro lá, eu falo assim, nossa, que ideia boa que vocês tiveram agora. E aí estão sempre fazendo um negócio legal, assim. Eu acho que vale muito a pena a gente colocar essa meninada toda, dar uma força aí para todo mundo participar lá. Legal. Pode contar comigo, fiquem tranquilos. E também tem o Cubo Z, né? Nossa plataforma lá de treinamentos, né? A gente está sempre divulgando para os alunos aqui também, fazer os treinamentos lá do Cubo Z. Quem ainda não tem cadastro, me avise que a gente já cadastra lá, sempre material atualizado pela própria Receita Federal. Mas é isso, gente. Eu acho que a intenção era essa, de trazer esse conteúdo de cidadania fiscal para vocês, né? Apresentar o NAF para os novos, né? Bem-vindos os novos. Então, como a gente está longe da faculdade, eles não conheceram a salinha lá ainda, que é essa foto que está aqui atrás de mim. Mas em breve estaremos lá e em breve o Eduardo vai estar também aqui na nossa unidade novamente. Opa! Né? Quem sabe? É um prazer, gente. Só convidar que eu vou sim. Sempre bom estar aí perto de vocês, perto dos alunos. Eu agradeço a presença, viu, Eduardo? Muito bom a sua palestra sempre. Muito bom a sua participação. Obrigado. Professor Clodoaldo também, agradeço aí a presença. Eu quero agradecer. Eu gostaria de agradecer aí o convite que você mandou no grupo. E eu convidei os alunos. Eu vi 2 aí entrando, depois eu vi 2 saindo. Acho que eles estão ainda na outra live. Mas obrigado pela oportunidade. Obrigado, Eduardo. Espero que o seu trabalho continue sendo esse espetáculo, esse show de explicação que você dá sobre cidadania. E eu espero contribuir, espero que o Diogo continue contribuindo e que a faculdade possa fazer o papel, né, Diogo? Com certeza. A gente vai trocando figurinha e vamos conseguindo fazer um trabalho bem legal aí. Agradeço a presença de todo mundo. Acho que o pessoal ficou meio tímido, viu, Eduardo, com a presença do auditor da Receita Federal. Sem problema, gente. Presencialmente vai mais tranquilo. É só aguardar que a gente faz aí também. O pessoal ficou meio tímido, não fizeram perguntas hoje. Mas agradeço muito de coração a presença. De longe, mas estando perto da gente aí para trazer conhecimento para a gente. Muito obrigado. Diogo. Sim. A professora Rejane está aqui comigo, mandando um abraço para você. Ah, Rejane. Opa. Querida. Ela está com muita saudade, que ela participou da sua festa, da sua inauguração. Foi, ela veio, ela que me ajudou. Ela me ajudou com o caminho inicial do NAF. Manda um abração para ela. Ela mostrou os primeiros tropeços, as primeiras pedras, depois é só o rio que passa o tempo todo, né? A professora Rejane foi minha professora na graduação. A professora dele.
Isso mesmo. Grande pessoa. Ela tá aqui comigo mandando um abração para vocês. Legal. Manda um abração para ela. Saudade dela. Eduardo, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença hoje. Amanhã a gente continua o nosso fórum. Até sexta-feira. Vamos continuar falando dessa área tributária. E agradeço muito aí de coração o Eduardo pela presença hoje. Imagina, gente. Sempre uma alegria fazer parte. Eu que agradeço pelo convite. Muitíssimo obrigado e a gente se vê em breve. Até uma próxima. Com certeza. Tá bom? Com certeza. Tchau, gente. Quem não segue ainda, sigam lá o Estudo on Board do NAF no Instagram. Isso mesmo. Obrigado, professor. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.